Olá, adoradores! O salmo de hoje é intitulado Salmo de Davi. É provável que, ao escrever esse salmo, Davi havia assumido o trono recentemente e muitos abusos e confusões dos últimos anos do reinado de Saul tinham que ser corrigidos. Davi sentiu que era o vice-rei de Deus e neste salmo ele declara que seu grande desejo era fazer da sua monarquia uma cópia da monarquia de Deus. Vamos ver o que Davi tem a nos ensinar? Então, vem comigo! Davi foi ungido rei 3 vezes. A primeira vez foi ungido por Samuel, quando ainda era bem jovem, como uma profecia do seu chamado e do seu destino. A segunda unção veio após a morte de Saul, quando ele foi ungido rei da tribo de Judá, em Hebrom. E a terceira unção veio 7 anos depois, quando ele foi ungido rei sobre todas as tribos de Israel. Antes de assumir o trono de todo Israel, ele teve muito tempo para pensar sobre que tipo de rei ele deveria ser. Davi estava decidido a ser um líder irrepreensível, que buscava glorificar a Deus. Ele sabia que não devia haver separação alguma entre a vida pessoal do rei e a sua vida oficial, entre a esfera privada e a pública. Ele começa cantando ao Senhor a respeito da sua bondade, da sua justiça, pois era assim que ele desejava que seu reino fosse caracterizado, e também porque era desse modo que ele entendia que Deus governava o mundo. O anseio de Davi pelo Senhor estava ligado ao seu desejo de viver uma vida sábia e santa. Ele colocou o seu próprio caráter e a sua conduta em conformidade com o caminho e a vontade do Senhor, a quem ele ofereceu esse louvor. Davi pergunta: quando virás ao meu encontro? Note que ele sente a necessidade não apenas da ajuda divina, mas também da sua presença, para que possa ser instruído, santificado e preparado para o desempenho da sua elevada vocação. Davi ansiava por uma visitação mais especial e eficaz do Senhor antes de dar prosseguimento ao seu reinado. Ele se comprometeu a viver uma vida no temor do Senhor dentro da sua própria casa, antes que pudesse viver nas cortes do seu reino, para ter uma administração caracterizada pela misericórdia, pela justiça e pela integridade. Morgan disse que nenhum homem é capaz de fazer da cidade em que mora algo parecido com a cidade de Deus se não souber como se comportar em sua própria casa. A primeira coisa que todo homem público deve fazer é cuidar para que sua vida privada seja ordenada corretamente diante de Deus. Spurgeon também disse que o que somos em casa, isso é o que somos de fato. Precisamos entender que no convívio da nossa casa, Deus está nos educando, nos treinando para vitórias maiores. É no nosso lar que aprendemos as lições mais profundas sobre santificação. Não precisamos ir a conferências, ouvir sermões e mais sermões ou participar de reuniões e seminários especiais para isso. Se simplesmente decidirmos andar em nossa casa com um coração reto diante de Deus, descobriremos o quão longe ainda estamos de ser perfeitos. Davi sabia que uma medida da sua vida justa era o que ele escolhesse para colocar diante dos seus olhos. Os olhos e o coração funcionam juntos, pois os olhos buscam e encontram aquilo que o coração deseja. Davi considerava a disciplina sobre os olhos uma medida primária de uma vida de piedade. Davi também mostrou total aversão ao comportamento de algumas pessoas que ele faria questão de manter distância. Os que tinham um coração perverso, pois, como o apóstolo Paulo escreveria mais tarde, as más companhias corrompem os bons hábitos. Os que caluniavam secretamente os outros, pois é um pecado significativo e grave mentir para ver a ruína de outra pessoa. Clarke trouxe a seguinte tradução: aquele que fala com a tríplice língua contra o seu próximo, isto é, a língua pela qual ele mata 3 pessoas, a saber, o homem a quem ele calunia, aquele a quem ele comunica calúnia e ele mesmo, o caluniador.
Todo caluniador tem sua língua tríplice e, por meio de toda calúnia, inflige essas 3 feridas mortais. Aquele que tem olhar altivo, comunicando arrogância pela expressão facial, e o coração orgulhoso por trás da expressão. São 2 pecados relacionados, abrigados por pessoas que se acham melhores que outras. Davi estava determinado a não conviver com esse tipo de pessoas por perto dele. Ele estava decidido a manter uma vida justa e, mesmo com suas falhas, sua vida foi, sem dúvida, mais piedosa com essa determinação do que seria sem ela. As várias declarações de Davi sobre o que ele faria mostram o seu desejo em ser um homem resoluto, bem-sucedido no seu serviço a Deus e ao seu povo. Ele sabia que algumas decisões seriam difíceis de tomar e mais difíceis ainda de colocar em prática. Ele sabia que nenhum rei podia construir um governo duradouro baseado em fraudes e mentiras. Por isso, ele desejava ter à sua volta companhia de homens fiéis que não haviam sido contaminados pelo pecado, que viviam de modo irrepreensível e que tratavam os outros com justiça. Talvez Davi tenha dito isso logo que subiu ao trono, prometendo encontrar as pessoas certas para nomear para o seu governo. Ele estava disposto a governar de modo a favorecer os piedosos e se opor fortemente aos ímpios. Seu grande desejo era limpar a cidade do Senhor e torná-la digna do seu verdadeiro rei, o Deus de Israel. Davi conseguiu manter os padrões elevados das declarações desse salmo? Apenas em parte. No entanto, ele reinou 40 anos e, nesse tempo, ele expandiu as fronteiras do reino, derrotou os inimigos de Israel, juntou os recursos necessários para a construção do templo, escreveu os salmos e estabeleceu a dinastia que, no devido tempo, trouxe Jesus Cristo ao mundo. Como nós, ele teve suas fraquezas e falhas, mas, acima de tudo, procurou honrar ao Senhor e ser um bom líder. Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Ele entrou para a história como o homem segundo o coração de Deus, e a maior honra que lhe foi dada foi a de Jesus Cristo ser chamado de Filho de Davi. Com certeza, não poderia haver honra maior. E o salmo de amanhã é um salmo penitencial que mostra a oração do salmista aflito e oprimido, expondo a sua queixa diante do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, de aflição, ou tem um amigo nessa situação, indique o nosso canal e não perca a nossa reflexão de amanhã, que pode ser um divisor de água em suas vidas. Te espero amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!